Fala, minhas capivarinhas, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu tirar o braço de cima da mesa, senão a câmera vai ficar tremenda. Como estamos nessa bela segunda-feira? Você tá bem? Eu espero que você esteja bem. Primeiro vídeo monetizado desse canal, olha só. Finalmente, né? Finalmente não, na verdade foi até que bem rápido. Eu li que geralmente demora um ano e pouquinho. Eu consegui isso em bem menos tempo, né? Na verdade, eu tenho o canal faz um ano, mas ano passado eu falei que eu ia trabalhar, não trabalhei nada. Fiz 3, 4 vídeos e parei. Esse ano eu tô trabalhando. Até abril agora são 26 ou 27 vídeos. Então, esse ano eu tô trabalhando de verdade. Já conseguimos monetizar e já estamos com 4.000 inscritos e crescendo organicamente numa taxa bem legal. Às vezes cresce até, tipo, sei lá, 1% ao dia, que eu acho bem bacana para uma taxa de crescimento de uma rede social que não tem muitos seguidores. E eu queria pedir para você que está assistindo, obviamente, se inscrever no canal. Eu não vejo a hora de me livrar do TikTok, então quanto mais pessoas se inscreverem aqui, isso aqui virar uma fonte de renda sólida, antes eu posso descartar aquilo lá, porque pelo amor de Deus, eu não aguento mais lutar com esses caras. E, bom, não vou transformar isso num vídeo de reclamação, de subcelebridade falando sobre como tá descontente com a forma que as plataformas tratam, porque isso é muito clichê. 5 motivos bons pelos quais os relacionamentos terminam hoje. Eu sempre fico perdido para onde olhar, porque eu tô gravando com a câmera frontal. 5 bons motivos pelos quais os relacionamentos terminam hoje. Eu disse que não eram só motivos ruins que faziam com que os relacionamentos terminassem, mas existiam também motivos bons que faziam com que os relacionamentos não durassem hoje em dia. Sei que parece meio contraditório, mas não é. Às vezes é melhor terminar prematuramente do que você arrastar aí por um bom tempo um relacionamento moribundo, um relacionamento que não teria futuro, um relacionamento absolutamente sem propósito. Eu não falo nem de felicidade ou infelicidade, porque, como eu disse, felicidade e infelicidade são métricas falsas, vazias, mas um relacionamento não adequado aos seus propósitos de vida. Então é bom que ele termine antes para você não arrastar isso por anos e perceber que a pessoa não está alinhada com os propósitos que você tem, tá? Momentos de felicidade e infelicidade, como dito no vídeo anterior, você vai passar por isso no seu casamento, no seu namoro, independente do que você acredita, você vai ter momentos de infelicidade, de pensar, putz, será que eu tô no caminho certo? Isso é normal, é o que faz a gente ser humano. Então, vamos lá para os motivos que fazem, os motivos bons que fazem as pessoas terminarem relacionamento. Em quinto lugar, eu coloquei que as pessoas reconhecem abuso hoje muito mais facilmente. Às vezes aí você tem um familiar seu de mais idade, uma avó, uma tia-avó que conviveu com um abusador por anos e ela nem reconhecia isso como abuso, ela nem entendia isso como abuso. Literalmente ela conviveu com alguém que às vezes batia nela, que agredia verbalmente, e ela nem compreendia, ela achava que isso era um jeito normal de se tratar dentro de um casamento. Homem é assim mesmo, né? Ou então você tem também um familiar do sexo masculino, um avô, um tio-avô que foi maltratado aí a vida toda, que recebeu grito na orelha, que tinha que tomar remédio por causa da mulher, e ele acha que isso é comum. Às vezes virou alcoólatra, né? Tem muitos casos também, para não poder, não precisar conviver em casa com o que ele convivia. E na real ele nem reconhecia isso como abuso. Na real ele olhava para isso como se fosse algo normal. Ah, a mulher é assim mesmo. Então hoje as pessoas têm muito mais ferramentas, têm muito mais meios de reconhecer abuso, tanto abuso psicológico quanto físico, quanto sexual. As pessoas entendem muito melhor, né? Até mesmo crianças têm esse ensino na escola de como reconhecer abuso, né? Então é muito mais fácil para a nossa geração, para as pessoas deste século, reconhecerem um relacionamento abusivo do que era antigamente, tá? E mesmo que reconhecessem, a gente cai no quarto ponto. O quarto ponto que os relacionamentos terminam por motivos bons é que separação não é mais um estigma, porque não adiantava nada. Às vezes você entendia, sim, como um abuso, você olhava para aquilo e falava assim, eu estou sendo abusado, mas e aí? Você não podia separar. Separação era um estigma social, você era um pária. As pessoas iam olhar pra você, tipo, meio com nojinho, meio com vergonha. Então você não tinha esse direito. Você não separava de um casamento. Era muito mais complexo um processo de separação do que é hoje, né? Ok, como tudo que é dito nesses dois vídeos, tudo tem seu lado bom e ruim. Ficou mais raso se casar. Não significa tanto quanto significava nessa época. Mas ao mesmo tempo, você tinha que conviver às vezes com uma pessoa que era um monstro,
por muito tempo, porque senão você era colocado à parte da sociedade. Nem seus pais queriam conviver com você. Porque você era uma mulher desquitada, ou você era um cara solteirão. Você tinha um estigma social muito mais voltado para as mulheres, obviamente, mas existia todo um estigma social em torno da separação que não existe hoje. Então, se você é abusado hoje, se você é parasitado, se a pessoa não se comunica com seus propósitos, você pode se separar. Naquela época você não podia. Então, a separação não sendo mais um estigma social, fica muito mais fácil para os relacionamentos se dissolverem por motivos coerentes, razoáveis. Ninguém quer ficar casado com um monstro, ninguém quer ficar casado com uma pessoa que não presta. Então, é muito mais fácil, sim, você se livrar disso sem sofrer de um estigma social. Claro que em algumas culturas isso ainda é bem predominante, mas no mundo ocidental hoje é bem mais tranquilo de se separar do que era há 40, 50 anos atrás. Outro motivo é que uma quebra de contrato é noticiada mais rápida. O que isso quer dizer, Caio? Parece um negócio meio complexo. Não, não é. Se você combinou coisas com seu cônjuge, se você combinou com o seu namorado, com o seu marido, ele começa a não cumprir essas coisas, você tem ali a sua dinâmica de relacionamento. E essa dinâmica de relacionamento começa dia após dia a ser quebrada. Você vê que não vai haver mudança. Vocês combinaram uma coisa, cada relacionamento é a sua dinâmica. Tem gente que gosta de sair sozinho, tem gente que não tolera sair sozinho, tem gente que prefere o cara que fica mais em casa, tem gente que prefere o cara que sai com ele todo dia, enfim. Você vai ter inúmeras dinâmicas de relacionamento. Essas dinâmicas de relacionamento, elas são moldadas em cima de contratos. A gente estabelece contratos, sejam verbais, sejam casamento, seja no cartório, seja religioso, existem contratos. E as pessoas hoje estão muito mais aptas a reconhecer essas quebras de padrão no que foi prometido, no que foi negociado do que era antigamente. Antigamente você tinha que casar e depois de 20 anos falar, pô, não vai mudar. E aí mesmo assim você não tinha essa prerrogativa de se separar. Tá? E aí ficava muito complicado, porque o que você vai fazer? Não tem como separar também. Então as pessoas noticiam essas quebras de contrato hoje de uma maneira muito mais fácil. Você entende muito melhor que os planos de vocês não estão batendo. Precisa-se inclusive de menos tempo para se fazer isso, porque a sociedade se tornou muito mais rápida. Então você nota essas quebras de contrato de uma maneira muito mais prática e muito mais fácil. E esse é um dos motivos justos para você terminar um relacionamento, convenhamos. Segundo, os filhos não servem mais como desculpa. Eu sei que muita gente que assiste, e eu recebo essa pergunta demais. Ah, você fala muito sobre dependência emocional, sobre cortar contato, mas e quando tem filho? Cara, por incrível que pareça, às vezes é melhor você ser ex-marido e um bom pai do que você ser um marido merda e um pai merda. E tem gente que como marido é péssimo e como pai é ótimo. Tem gente que como pai é péssimo e como marido é ótimo. A gente tem que saber ter essa diferenciação de papéis sociais. A gente desempenha papéis sociais. Seus filhos não são mais uma desculpa para você ficar num relacionamento merda. Mesmo porque eu vou te contar um negócio. Crianças, elas têm uma inteligência emocional muito menos maculada. A visão de mundo delas ainda é meio ingênua. Elas têm uma visão de mundo mais aberta. Elas conseguem analisar certas coisas com um prisma mais aberto. Então elas enxergam emoções muito mais facilmente que adultos. Elas não maculam aquilo tipo, ah, ele tá fingindo. Não, ela acredita realmente no que ela tá vendo. Então ela vê emoções de uma maneira muito mais fácil, às vezes, que adultos. Sabe aquele negócio de que criança é sempre sincera? Isso é mentira. Crianças mentem bastante. Mas o fato delas enxergarem emoções de uma maneira que às vezes sobrepõe a um adulto, sim, isso é real. E o que acontece quando seu filho vê que você está inserido num casamento que você não gosta da mamãe? Não gosta do papai, que o casamento é merda. Ele sente culpa, ele não se sente bem. Vocês estão juntos por causa dele, mas isso está acabando com a psique dele, não está fazendo bem para ele. Às vezes é melhor o papai e a mamãe em casa separados e sendo bons para ele do que os dois dentro de uma casa fazendo um lar um inferno. Então, os seus filhos não servem mais como desculpa para manter um casamento. Eu entendo que muita gente aqui vai falar o seguinte, tá, mas se eu me separar, se eu fizer isso, eu não consigo mais ver meus filhos com a frequência que eu gostaria. E sim, isso é péssimo, mas faz parte do jogo de relacionamento. Infelizmente, ficar inserido num relacionamento só por causa dos filhos não é mais uma desculpa válida e os relacionamentos têm mais aval para terminar sim por causa disso. Em primeiríssimo lugar desse vídeo, primeiro vídeo monetizado desse canal, pouca gente tolera traição. Eu falei da quebra de contrato, mas esse precisava de um capítulo à parte. Antigamente, a poligamia comia quente, principalmente se você fosse do sexo masculino,
o cara literalmente em muitas culturas, em muitas sociedades e durante muito tempo tinha uma mulher para sexo, para ele fazer as necessidades sexuais dele, e tinha uma mulher para reprodução, que literalmente existia um lance que era um furo no lençol, que ele cobria a mulher e ficava só o furo no lençol só para ele reproduzir e fazer filhos. Sim, esse absurdo existiu, é retratado em inúmeras novelas, você consegue ver isso, tem relatos disso, por mais absurdo que seja. Hoje as pessoas não toleram traição. Eu tive um embate esses dias com um cara no meu Insta que ele me chamou de super conservador porque eu usei a terminologia de traição. Ai, gente conservadora, cruzes. Existe traição. Se você quer ter um relacionamento poligâmico, se você quer ter um relacionamento aberto, o problema é seu. Mas quando você entra num relacionamento e você combina com uma pessoa que vocês vão ficar só um com o outro, você não tem essa prerrogativa de falar que nós somos animais poligâmicos. Por mais que nós sejamos, isso não serve de desculpa porque você assumiu um contrato com a pessoa, que foi o que eu falei no número 3. Se você não tem capacidade de suprir esse contrato, fique solteiro. Não tem problema nenhum. Você quer viver sua vida em grande estilo e sem se prender a uma pessoa só, é só você ficar solteiro. Então, sim, traição existe, tá? 2024 a gente tem que falar hoje que traição existe, mas existe. Se você combinou um contrato com alguém e você não cumpre esse contrato, é uma traição, independente das necessidades e instintos que você tem, independente daquela pessoa que vai falar, você tem que aceitar isso, senão você é inseguro, tá? Essa baboseira do caramba, até respaldada por algumas criaturas com CRP, não vou chamar de psicólogos porque é uma ofensa à classe, mas algumas criaturas com CRP que falam que você tem que aceitar ser traído, senão você é inseguro, tá? Isso não tem nada a ver. Se você firma um contrato com alguém, se você tem a sua dinâmica de relacionamento bem pautada, se você acredita que casais têm que ser monogâmicos, não tem problema nenhum, não tem nada de errado com você. Você pode ser inseguro por outras 1.500 categorias, mas se você querer um relacionamento padrão, comum, não faz de você o vilão da história, não faz de você um cara ruim, do mesmo modo que o cara querer ter um relacionamento poligâmico, esse relacionamento atual que você pode ficar com quem quiser, sair com quem quiser, dormir com quem quiser, também não faz dele uma pessoa ruim, tá? Cada um com suas dinâmicas de relacionamento. É só a gente não tentar demonizar do coleguinha, tá bom? Então, pouca gente hoje tolera traição e sim, fazendo um parênteses bem grande, traição existe. Se você combinou de ficar com alguém de maneira monogâmica, se você casou, se você namorou e você quebra esse contrato, se você fica com outras pessoas, se você fica de lenga-lenga com outras pessoas, isto é traição e você é um traidor, você tá tendo uma falha brutal de caráter. Como você vai lidar com essa informação aí é com você. 14 minutinhos de vídeos monetizados. Não se esqueçam de assistir os anúncios, né? Senão eu não ganho dinheiro também, pô. Aí não adianta nada, tá? Até agora nós ganhamos, deixa eu ver aqui, 74 centavos, tá bom. De dólar, né? Dá uns R$ 2. Tá quanto o dólar? Dá R$ 2? 5 vezes 7? Não, dá mais até. Então é isso, tamo junto. Espero que vocês gostem. Eu vou gravar com mais frequência agora. Fica bem e se comporta. Ah, pequeno spoiler, o próximo vídeo eu vou fazer sobre a ditadura de sentimentos que vocês tanto pediram, tá? E se você quiser saber mais sobre esse tema, também tinha esquecido disso. Eu vou deixar o link do meu e-book na bio, tá? Já vendeu centenas de cópias. É um e-book muito legal, muito mais aprofundado que os vídeos. Você vai gostar bastante. Não é escrito por IA, tá? Nada contra quem escreve com inteligência artificial, mas o meu não é. Foi escrito por mim. Você consegue comprar por um valor ridículo aqui na descrição, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Se comporta.